Gente, vou mostrar aqui para vocês a preparação da tintura para vocês entenderem qual é a textura correta para fazer a aplicação, e eu vou fazer a demonstração das 3 marcas que eu utilizo porque tem uma diferencinha entre elas e eu vou explicar para vocês durante a preparação, tá? Então vamos lá. Para fazer a preparação da tintura Reflecto-Sil, eu tenho aqui a cor número 3, que é a castanho escuro. Eu pego para fazer a tintura de 2 sobrancelhas, tá, gente? Do parzinho da cliente. Eu pego mais ou menos um grãozinho assim. Eu não uso muito porque senão vai sobrar demais, tá? Esse tanto que eu peguei às vezes até sobra. Se for uma sobrancelha mais fina, mais ralinha, às vezes até sobra produto. E eu não gosto de deixar sobrar. Para oxidar essa tintura, eu vou utilizar 4 gotas de oxidante, vou mexer e vou ver qual textura vai ficar. Se eu achar que ficou grossa demais, eu pingo mais uma gotinha, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou misturar com o mixer, porque eu acho que ele facilita mais, mas também é possível fazer com o pincel. Tem que bater bem a tintura para ela ficar bem cremosinha, dissolver bem a tinta no oxidante, porque senão às vezes ela não mistura 100%, fica uma parte da tintura sem misturar, sabe, o oxidante, e aí essa porção da tintura não vai pigmentar muito bem. Então faço a mistura bem certinho e ela fica desse jeito, ó. Deixa eu pegar o pincel aqui. Ó, essa quantidade de oxidante que eu coloquei, a tintura ela vai ficar um pouco mais espessa, um pouco mais densa e ela vai pigmentar mais a pele. Então, uma dica: se você quer que fique mais marcado, menos oxidante. Se você quer que a tintura fique mais diluída, que ela não pigmente tanto a pele, mais oxidante. Então, por exemplo, eu pinguei 4 gotas aqui de oxidante. Eu tô achando que essa tintura ficou um pouquinho grossa demais. Eu vou pingar mais uma gotinha e vou misturar com o pincel mesmo, para conseguir deixar ela um pouquinho mais diluída e mais fácil de aplicar. Se eu preparo uma tintura e ela fica grossa demais, ela vai ser possível aplicar, mas ela vai ser mais difícil, tá? Então, uma gotinha a mais, ela já vai ficar um pouquinho mais, a textura um pouquinho mais fácil de trabalhar e ela vai pigmentar também a pele, tá, gente? Então, assim, ó, se vocês quiserem que a tintura pigmente menos a pele, pode colocar até um pouco mais de oxidante. Ó, mas a tintura, ela fica cremosinha assim mesmo. Ela fica num aspecto de ketchup, eu acho. Sabe? Fica a textura, ela fica cremosinha assim. Na verdade, tá parecendo mais maionese, né? Bom, enfim, né? Isso aí que eu quero dizer. Eu vou colocar aqui na minha... Vou colocar aqui... Tá dando pra ver? Vou colocar aqui uma bolinha pra vocês verem. E vou anotar. Eu vou deixar agindo 10 minutos, todas as cores, para vocês verem a diferença, tá? Eu vou preparar todas iguais, porque eu quero que vocês notem a diferença entre as marcas. Então, essa daqui é a Reflecto-Sil. Vou deixar 10 minutos. Pode colocar o termômetro, por favor. O cronômetro, por favor. Vou deixar 10 minutos. E vocês vão perceber a diferença de pigmentação entre a Reflecto-Sil, a Aprise e a Tuya, tá? A tintura, ela não descansa. Terminou de preparar, já aplica, viu? Vou preparar a tintura da Aprise agora, a 3.1. A 3.1 da Aprise é a castanho claro, tá? Ela é marrom, tá escrito aqui. Marrom claro, castanho claro. A mesma coisa, a gente vai pegar uma quantidade de um grãozinho. E eu vou colocar também
A tintura da Aprise, gente, eu acho que ela é um pouco mais líquida do que a Refectocil. A Refectocil é um pouco mais densa. Então eu vou colocar 3 gotas de oxidante e misturar. Depois eu vejo se a textura ficou boa, tá? Porque eu não gosto de deixar ela muito líquida, senão ela vai ficar muito superficial, muito natural. Não vai fazer a pigmentação dela vai ser diferente. E eu quero que vocês comparem a pigmentação na pele das duas marcas. Eu limpei aqui para não misturar e vou misturar de novo. Olha, vocês já percebem que ela tem muito menos resistência para misturar. A Refectocil eu demorei muito mais tempo para diluir, essa aqui ela já ficou com 3 gotas de oxidante, olha como ela já tá. E ela é bem mais líquida, bem mais... Esqueci a palavra. Ela não é tão densa quanto a Refectocil. Ela é mais molhadinha, digamos assim. Com menos oxidante, a tintura mesmo tem uma textura mais molhadinha. Vou pôr aqui no meu braço também. A gente tem que colocar uma quantidade de tintura que cubra sempre os pelos bastante, tá? Não pode ser só... Aqui tá aparecendo? Não pode ser só assim, ó. Senão vai ficar manchado. Então, ó, tem que ser uma quantidade de produto boa pra cobrir toda a superfície e pigmentar os pelos. E agora, eu não vou preparar o preto, porque eu vou falar sobre ele depois. Vou preparar aqui, então, o castanho claro da Tuya, para vocês verem. E tem uma coisa que eu acho um contra da Tuya, é que esse bico dosador, ele fica, sem eu apertar, sem fazer nada, ele já vai soltando a tinta e às vezes a gente acaba desperdiçando um pouco de produto. Então, aperta, principalmente quando a tinta tá nova, tá, gente? Vai ficar vazando sem parar. Eu vou colocar um pouco de tinta aqui, também a mesma quantidade, referente a 1 grãozinho. E aí eu já tenho que tampar correndo porque fica vazando. E eu vou preparar essa tintura da Tuya um pouquinho mais densa, então eu vou colocar 5 gotas de oxidante. Mas se vocês tiverem com dúvidas sobre a preparação, na hora de vocês fazerem a de vocês, vocês podem testar, adicionar menos e ir mexendo e depois acrescentar um pouco mais se precisar. Eu vou mixar aqui. As outras duas tinturas, vocês já viram que elas ficam já pretinha, né? Escurinha assim, na hora que eu preparo. A da Tuya, ela demora um pouquinho para oxidar. Então, quando eu finalizo a preparação, ela tá meio clarinha, ela tá branquinha ainda, tá? É normal, é assim mesmo. Aí eu pego, coloco na minha pele, também vou deixar agindo por 10 minutos. Ó, então aqui é a Refectocil 3.1 da Aprise e a castanho claro da Tuya. Já deu os 10 minutos e eu vou retirar a tintura aqui do meu braço, tá? A Refectocil. A Aprise ainda não deu. Sempre um algodão umedecido em água, viu? Pra não agredir a pele. Deixa eu pôr um pouco mais pra lá. Ó. Então, eu vou tirar só a Refectocil, tá? Olhem como ela tem um tom mais frio, mais puxado para um acinzentado. Por mais que é um castanho escuro, né? Mas ela puxa para um tom bem mais frio, bem mais cinzento do que realmente um castanho, um marrom. Vou limpar um pouco aqui com cotonete, porque senão tô com medo de mexer na outra. Pigmentou bem os fios aqui do meu braço. Depois eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês, tá? Pra vocês verem a diferença. Mas os pelinhos ficaram bem pretinhos aqui. Ó, a Aprise já tá dando também quase o tempo. Tá. Então eu
vou tirar já a Prize, que já tá dando aqui o tempo também para remover. 10 minutos também. Tem um tom muito mais quentinho, muito mais... Na verdade, eu acho a Prize mais neutra. Eu não acho ela nem fria e nem quente. Eu acho ela um pouco mais neutra. Mas ela, mesmo sendo neutra, ela tem um tom em compensação aqui com a Reflecto-Sil. É um tom muito mais quente, né? Se comparado entre as duas. Essa aqui puxa muito mais parecido com o preto. Tanto que, olhando aqui no papel, às vezes vocês até enxergam um pouquinho de vermelho. E as cores, quando elas puxam pro quente, né? Pra tonalidade quente, ela vai puxar para um vermelho, um alaranjado. Uns tons mais... que remetem a calor mesmo. E o escuro vai puxar mais para azulado, acinzentado, coisas que lembram o frio. E a Tuya também, ela tem uma tonalidade bem quentinha. Ela vai ficar meio alaranjada, vai ficar meio bem loira, assim, bem, às vezes puxando até para um ruivo. E principalmente em contraste, né, em contato, quando a cliente já tem uma tonalidade de pelo, de cabelo puxado mais para um alaranjado, ela evidencia mais isso e eu vou ensinar isso para vocês também, tá? A identificar esses realces, essas harmonizações para conseguir identificar e melhorar a escolha da cor na hora de aplicar a tintura. Falta 4 minutos para eu tirar aqui, então a gente vai esperar um pouquinho e já eu mostro para vocês, tá? Gente, ó, eu preparei a tinta da Prize, a cor azul, aliás, preto azulado. E eu vou colocar aqui do lado da Reflecto-Sil pra gente comparar, tá? Porque essa aqui eu uso mais para cílios, mas eu vou mostrar para vocês que eu também posso fazer mistura com ela, né, com a 3.1, se eu quiser uma coloração um pouco mais intensa, um pouco mais escura. E já tá dando tempo para eu retirar a tinta aqui da Tuya, castanho claro. Eu vou remover. Umedeci aqui o cotonete com água, vou remover aqui. A tintura da Tuya é a castanho claro, então ela realmente é mais clara do que as outras, né? Eu fiz aqui, ó, preto, castanho escuro, castanho claro da Prize e a castanho claro da Tuya. A castanho claro da Tuya, gente, é tipo um loiro, tá? Não é um castanho, não. É tipo um loiro mesmo. Porque ela é bem mais loirinha, ela é bem mais clara, é bem mais quente do que a castanho claro, por exemplo, da Reflecto-Sil ou da Prize. Eu não tô mostrando a castanho claro da Reflecto-Sil aqui hoje, eu tô mostrando só a castanho escuro, que é a número 3, que é essa daqui, tá? E a 3.1, que é a castanho claro da Prize, então, que é essa. Olhem a diferença. Castanho escuro da Reflecto-Sil, cor fria, 10 minutos. Castanho claro da Prize, cor neutra para quente, 10 minutos. Castanho claro da Tuya é uma cor puxada para um loiro, ó, vocês conseguem ver aqui no papel que ela é bem mais clara. Ela também agiu 10 minutos, mais suave na pele. Se eu quiser deixar ela um pouco mais intensa na pele, eu deixo um pouco mais de tempo. Ela não fica escura, ela fica loira, ela fica clara, ela não vai pigmentar o pelo a ponto dele ficar escuro, que acontece com as tintas da Prize e da Reflecto-Sil. Se você deixar mais tempo, elas vão pigmentando o pelo a ponto de deixar o pelo mais escuro, né? Como elas têm uma tonalidade mais fria e o pelo loiro, ele é mais fácil de pigmentar, a tintura da Reflecto-Sil castanho claro e a da Prize castanho claro, elas vão deixar o pelo puxado para um marrom escuro, elas não ficam loiro, tá?
Então, se você tem uma cliente que é loira e quer fazer tintura, eu particularmente prefiro usar a Tuya, porque eu acho que ela não me deixa na mão. Ela vai pigmentar o pelo de loiro, não vai pigmentar de marrom, de escuro, de cores frias. Ela vai fazer a função dela, vai deixar aquele pelo douradinho, bonitinho e vai ser melhor. A tintura que vai ficar agindo também por 10 minutos pra gente comparar é a preto azulado. Daqui a pouco eu venho mostrar. Deu tempo aqui, então vou remover a tinta preto azulado da Price, tá? 10 minutos também. E ó, ela fica puxada para um roxo. Porque como ela é preto azulado, gente, ela vai puxar mais para um tom roxo azulado mesmo, é assim mesmo. Nos fios ela fica bem pretinha. Eu fiz aqui uma mistura da 3.1 da Price com a preto azulado e ela ficou nessa tonalidade, ó. Então, eu deixei ela um pouquinho mais escura, ela fica dá pra comparar com a A3 da Reflectocil, só que ela fica um tom um pouquinho mais frio, porque eu talvez possa ter colocado um pouco a mais de preto. Se eu tivesse colocado um pouquinho menos, ia puxar um pouco mais para a cor da Reflectocil, tá? No pelo, ela vai pigmentar e ficar um castanho escuro, daí se eu misturar essas duas. E eu dou mais intensidade para a cor na hora que eu faço essa mistura com a castanho claro e a preto. Então dá pra gente trabalhar várias formas de mistura. Se vocês tiverem, escolham uma tintura que vocês preferirem, comprem. Se vocês não forem comprar de marcas diferentes, comprem as colorações da mesma marca e a gente consegue chegar em tons diferentes fazendo pequenas misturas para conseguir mudar a tonalidade. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem e a gente esclarece, tá?